sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, este é o canal do Escritor Cínico e o vlog Eu Vivo Livros. Dentro daquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2018, nós chegamos no mês de setembro, o livro 9, que é Memorial de Maria Moura. Esse é um livro lançado em 1994, que tem um cunho todo regionalista, apesar de já não ser mais daquele ciclo dos livros regionalistas que foram lançados a partir da década de 30. Esse livro, escrito pela Raquel de Queiroz, foi o seu último livro. Foi quando ela chegou e disse que ia encerrar sua carreira de escritora. E, para isso, ela escreveu esse livro de 480 páginas, que eu considero um calhamaço, e que, por ter dificuldades em ler livro grande, eu passei 1 mês e meio para ler esse livro aqui. Bom, falar um pouquinho da Raquel de Queiroz, que nasce em 17 de novembro de 1910 e falece em 4 de novembro de 2003. Ela nasce em Fortaleza e falece no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon. Em sua vida literária, ela foi muito bem sucedida. Desde cedo, ela lança o livro 15 e já faz sucesso com esse livro. A crítica já recebe bem, o público também. Ela foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões, até então só dado para escritores de língua portuguesa, mas homens. Ela foi a primeira que inaugurou, abriu a porta, segundo eu li na Wikipedia, para receber esse prêmio. E isso foi em 1993. Em 1994, ela foi admitida na Academia Brasileira de Letras, que até então só tinha homens. Ela foi a primeira mulher a ser aceita na Academia Brasileira de Letras, que foi fundada por Machado de Assis e outros escritores da época, ainda no século XIX, considerados grandes literatos. Vou falar só isso mesmo, é da Raquel de Queiroz, apesar de acrescentar que ela escreveu peças de teatro e também escreveu crônicas para grandes jornais brasileiros. O livro em si. O livro vai contar justamente a história de Maria Moura, como está aqui no título. E esse memorial, por quê? Porque são praticamente o livro todo, são as memórias de Maria Moura que vai aparecer aqui para a gente. O livro é dividido, a sua estrutura, entre 3 personagens principais. O Beato Romano, a Maria Moura, que é o personagem principal, e a Maria Alva. A Maria Alva vem a ser a prima da Maria Moura. E eu vou contar para vocês, sem dizer spoiler, um pouquinho dessa história. A história começa justamente no presente do livro, né, que se passa no sertão nordestino e ainda na época do Império. E ainda tem escravos. Então é um livro que ela, apesar de ter escrito na década de 90, ela se reporta, para mim, eu acho que é o início do século XIX ou final do século XVIII. Isso não está especificado no livro, eu fiquei com essa sensação. E começa justamente com um Beato Romano chegando à casa de Maria Moura, que já é uma senhora, né, não é muito velha, mas já não é novinha, não é jovem, e que elas construiu na Serra dos Padres uma casa que ela chama de Casa Forte. E essa Casa Forte, ela recebe as pessoas. Com o passar do livro, a gente vai perceber como a Maria Moura enriqueceu. E a partir do momento em que ela recebe o Beato Romano, esse Beato Romano tem um segredo que tem a ver, obviamente, com ela. Porque esse Beato, na verdade, foi padre e que largou a batina por questões que nós vamos descobrir ao longo do livro. E a partir de então, quando ele chega, ela se assusta porque ela traz a memória do passado, né? O rastro, que ela diz, do passado dela, que ela pensou que tivesse enterrado e que ela não quer lembrar. E esse Beato, sem ser explícito, meio que a chantageia. Ou você me aceita aqui, porque ele está precisando ficar em algum lugar, porque ele é fugido, foi por isso que ele largou a batina, porque ele cometeu se envolveu numa determinada situação em que ele precisou ficar fugido, e quando ele lembra esse segredo para ela, fica meio como se fosse uma chantagem implícita. E a partir do momento em que ele chega, o livro então entra num grande flashback que vai até a página 320. Então, a partir da página 320, chega-se ao momento presente do livro, e aí a história realmente avança. E a sua estrutura narrativa? Para escrever essas 480 páginas, a estrutura do livro é dividida nesses 3 personagens que eu falei, né? E cada capítulo vai ficar
alternando. Uma hora fala o Beato Romano, de toda a sua vida até o presente do livro, outra é a Maria Alva e outra é a Maria Moura. Vou falar só um pouquinho da história de cada um para vocês entenderem e ganharem o gostinho e talvez colocar o Memorial de Maria Moura como um dos seus livros a ser lido ainda. Maria Moura, quando o livro começa, o seu pai já morreu, a sua mãe é amigada, naquela época aquilo era um escândalo, com um homem chamado Liberato. E logo nas primeiras páginas, a Maria Moura vê a sua mãe enforcada. O Liberato, sabendo disso, vê que ela fica num estado de depressão profunda, começa então a se aproximar ainda mais dele. Ela nunca gostou muito da mãe, ela nunca gostou muito do Liberato, porque ela achava que ele queria se passar pelo pai dela, e o pai dela para ela era o único que ela gostou muito, então ninguém poderia substituir. Com o tempo ele conquista ela já está com 17 para 18 anos, e depois que a mãe morre, eles acabam tendo um relacionamento, mas sem ninguém saber. Ela então vai se confessar com esse padre, que na época era o José Maria, mas que vai virar o Beato Romano, e fala esse segredo, o que ela pretende fazer com o Liberato. A partir daí, ela se vê sozinha, e os primos, que eram irmãos, sobrinhos da mãe, resolvem reivindicar uma parte da fazenda que ela mora, que era a fazenda Limoeiro. E então ela, para não dar essa fazenda para eles querem tirar a força, ela coloca fogo na fazenda e cai no mundo. Ela vira meio que uma cangaceira. Essa é, em resumo, a história da Maria Moura. Não a história toda do livro, o começo. Da Maria Alva, ela justamente é irmã desses dois primos, ou seja, é prima também da Maria Moura, que querem tirar a fazenda da Maria Moura. Mas ela vive presa, é trancada, a esposa de um dos irmãos dela não quer que ela se case, e essa esposa manda mais na casa grande do que os irmãos dela, porque sabe que se ela casar ela vai ter que dividir com o marido e possivelmente com os filhos, e eles não querem isso. Então ela vive praticamente em cativeiro. Mas em um dia em que eles não estão, aparece um saltimbanco, ela se apaixona por ele, ele vai visitar escondido outras vezes, eles acabam fugindo, e aí a história se desenvolve. E a história do Beato Romano, é também uma história em que ele tem que acabar por largar a batina, justamente por ter feito algo que é contra a igreja. E esses três personagens vão contando a história pra gente. É um bom livro? Sim, pessoal, é um livro muito bom, é um livro clássico e que te prende. Mas é necessário você ler com um dicionário. Por quê? Porque tem muitas palavras bem regionalistas que nem eu mesmo, que já tenho um certo traquejo da leitura, consegui entender. Palavras bem nordestinas e palavras utilizadas no século realmente XIX ou XVIII, quando se passa o livro. Então essa pesquisa realmente a Raquel de Queiroz fez. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um joinha. Se não são inscritos no canal, se inscrevam. Não deixem de comentar, façam o comentário para eu interagir com vocês. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá e um abraço.